Rapaz, você já viu um jegue responder em latim? Pois eu vi. Não sei se foi visão, possessão ou se era só a cana mesmo. Mas eu juro, o bicho virou para mim e disse: "E tu, Brute", como se fosse o próprio Júlio César. Agora, se você tá achando que é exagero, se prepara. Porque hoje eu vou te contar a história da vez que eu bebi tanta cachaça que fui parar num debate filosófico com um jegue poliglota. E saí convencido de que precisava estudar mais latim. Já deixa o like, se inscreve no canal e senta aí com uma dose d'água, pelo amor de Deus, porque essa história vai te deixar entre o riso e a dúvida. Era aniversário do Tonhão da Vaca Louca, o homem que, segundo ele mesmo, foi o primeiro a ensinar uma vaca a pular corda. A comemoração foi lá na roça dele, com sanfona, porco no rolete e uma roda de cachaça que girava mais que ventilador no verão. Logo cedo, o Tonhão me olhou e disse: "Hoje a pinga é por minha conta. Só para de beber quando enxergar duas luas ou ouvir voz de bicho." Aceitei o desafio. Aliás, desafio nenhum, porque eu já estava meio adiantado só com o cheiro da primeira dose. Começou com cachaça de milho. Depois veio a de genipapo, a de alambique do sogro do Zé Neném, e uma tal de Maria Louca que ardia a alma, o fígado e as memórias da infância. Lá pelas tantas, eu já estava rindo para formiga e dando apelido para cupim. O Nenê chegou com um litro misterioso, sem rótulo. Disse: "Essa aqui é fermentada em tonel de madeira benta. Isso é perigoso." É por isso mesmo. Bebi. O chão virou líquido, o céu virou carpete, e eu virei filósofo. Comecei a filosofar sobre tudo. Por que se diz um par de meias se só vem duas? E se o tempo passar ao contrário, a gente fica mais jovem ou mais burro? A roda ria. Mas foi quando eu saí para mijar atrás do curral que a coisa começou a dar errado. Ou certo, depende do ponto de vista. Eu vi ele, o jegue. O mesmo jegue do Tonhão que vivia amarrado ali. Feioso, com cara de quem sabe mais do que mostra. Só que dessa vez, ele me encarou diferente. Com os olhos semicerrados, como se dissesse: "Você tá pronto?" E eu, completamente calibrado, respondi: "Tu me lo queri?" Sim, eu tentei falar latim. Aprendi uma frase num adesivo de carro e achei que era a hora certa de usar. Foi aí que ele balançou a orelha e respondeu. Mas o que ele respondeu? Isso, meu amigo, é assunto para o próximo capítulo. Eu sei o que você está pensando. Ah, isso foi só a pinga. E talvez fosse. Mas quando o jegue me olhou nos olhos com aquela cara de quem tinha feito pós-graduação em Roma antiga e disse: "Cogito, ergo, sum!" Meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu travei. Segurei na cerca, olhei para o copo vazio e pensei: rapaz, ou essa cachaça é feita com planta alucinógena, ou esse jegue acabou de citar Descartes em latim. E não foi só isso não. Ele deu 3 passos para frente, devagar, como quem pisa na própria importância, e completou: "Quid est veritas?" O bicho me lançou: "O que é a verdade?" Como se fosse Pilatos debatendo comigo. Eu quase ajoelhei. Atrás de mim, a festa seguia animada. O sanfoneiro já estava na 8ª rodada de Chico Mineiro. O povo gritava. E o Zé Biscoito fazia um discurso bêbado sobre por que o milho devia ter sindicato. Mas eu estava ali, frente a frente com um jegue que parecia ter feito seminário em Roma. Respirei fundo e respondi: "Non intelligere, sed admirare." Não sei se falei certo, só sei que ele balançou a cabeça como se dissesse: "Tá melhorando." Nisso, senti uma energia esquisita no ar. O tempo parecia desacelerar. As estrelas piscavam em outro ritmo. O jegue ergueu a cabeça para o céu e zurrou. Mas foi um zurro harmônico, quase gregoriano, cheio de reverberação, como se a alma dele estivesse vibrando em frequência sagrada. Nesse momento, me veio uma lembrança antiga. O tio João de Sapatão, que dizia que existia um jegue santo no sertão, escolhido por forças divinas para carregar a sabedoria do mundo. Será que é tu, bichinho? O escolhido? O jegue piscou.
lentamente, com superioridade. Eu comecei a chorar. Sim, senhor. Chorei ali mesmo, com os joelhos sujos de terra, abraçado na cerca de arame, emocionado pela revelação espiritual que estava acontecendo. Foi então que o Tonhão apareceu. "O que tu tá fazendo aí, homem?" "Conversando com o jegue." E ele respondeu, em latim. Tonhão coçou a cabeça, olhou para o jegue, que nessa hora estava comendo mato como um animal comum, e disse: "Tu não pode mais beber essa cachaça do nenê, não." Mas eu sabia o que tinha vivido. E jurei ali mesmo que no dia seguinte voltaria sóbrio para confirmar se era real. Se aquele jegue era só um bicho com cara de sabedoria, ou se ele era mesmo o porta-voz da verdade universal. E no próximo capítulo, eu volto para a fazenda com dicionário de latim, café amargo e fé no coração, para tentar entender até onde vai a inteligência do jegue. Se inscreve aí e já comenta se você acredita em animal que fala, ou só nos que mentem. Acordei no outro dia com a cabeça parecendo que tinha uma escola de samba ensaiando dentro, mas não era só a ressaca. Não, era o peso da responsabilidade. Eu tinha conversado com um jegue, em latim, e quando a gente vive um negócio desse, tem duas opções. Ou esquece e finge que foi a cachaça, ou vai até o fim, mesmo que a cidade inteira ache que você pirou de vez. E adivinha o que eu fiz? Peguei meu boné, 1 litro de café preto, o dicionário de latim da minha sobrinha, que faz letras na capital, e fui de novo para a fazenda do Tonhão. Cheguei lá e o jegue estava no mesmo canto, parado, comendo, com aquela cara de quem já tinha lido Platão e estava entediado. Me aproximei devagar, respeitoso, como quem chega na frente de um professor. "Salve, mestre!" eu disse. O bicho nem olhou. Abri o dicionário. Escolhi umas frases chiques. Falei devagar. "Equus sapiens, potesnime docere." Ele levantou a cabeça, me encarou. "E, meu amigo?" Ele balançou a cabeça, para frente, como quem diz sim. Ali mesmo, no meio do curral, comecei o que chamei de primeira aula de latim com o professor jegue. Falei, "Aqua est vita." Ele virou o balde com o focinho. "Panis est cibus." Ele foi até a ração e deu uma beliscada. "Ignis est periculum." Eu risquei um fósforo. Ele se afastou de leve. Era coincidência? Era reflexo? Pode ser. Mas ali, suado, com o café descendo, queimando o peito, eu só conseguia pensar, esse jegue tá me entendendo. Fiquei ali por quase 2 horas, falando, gesticulando e anotando tudo num caderninho. Aos poucos, fui achando que entendia os padrões dele. A orelha baixava quando era não, piscava quando era talvez. E se ele zurrasse, era porque a frase era ofensiva, tipo quando eu perguntei se o jegue era só um animal comum. Ele não gostou, zurrou alto, quase me derrubou da pedra onde eu estava sentado. Aí entendi que com o professor jegue era na base do respeito. Lá pras tantas, o Tonhão chegou e me viu com o caderno falando em voz alta. "Tu tá fazendo o quê agora?" "Aula de latim." "Pra quem?" "Pro jegue." "Ah, bom, só não deixa ele corrigir tua gramática com coice." Mas o Tonhão também ficou pensativo. Viu o jegue responder aos comandos e pela primeira vez não tirou sarro. Esse bicho sempre foi esquisito. Teve uma vez que ele fugiu e voltou sozinho, com uma faixa no pescoço escrito Nolitite bastardis carborundorum. Isso é latim também. Só não sei o que quer dizer. Meu caderno estava cheio de frases, anotações, símbolos e até um desenho tosco do jegue com coroa de louro. Eu estava convencido. O jegue não só entendia, como estava tentando me ensinar. E se fosse isso mesmo, talvez ele soubesse mais, muito mais. No próximo capítulo, eu tento descobrir de onde veio esse jegue. Porque, segundo o Tonhão, ele não comprou. Ele apareceu, num dia de chuva forte, vindo do nada. Se isso aí não for reencarnação de filósofo antigo, eu sou o Zé Gotinha.
Depois daquela aula de latim rural, resolvi puxar a história do jegue mais a fundo. Cheguei pro Tonhão e perguntei: esse jegue aí, tu comprou de quem? Ele coçou a barba, pensou e falou, devagar: rapaz, é isso que é estranho, ele apareceu aqui, do nada. Como assim apareceu? Num dia de chuva feia, que nem chove mais hoje em dia. Trovão, vento, árvore entortando. Eu estava dentro de casa e escutei um zurro, mas era diferente. Um som grave, quase ecoando por dentro da alma. Quando fui ver, o bicho estava parado no terreiro, enxuto, nem um pingo d'água no lombo. Aquilo me arrepiou. E tu deixou ele ficar? Ué, tentei espantar. Mas ele não saía, nem se mexia. Aí, deixei, amarrei ali, desde então tá aí. E nunca ficou doente, nunca empacou. Só olha, mastiga e parece que julga a gente por dentro. Comecei a juntar as peças. Um jegue que aparece do nada, numa tempestade, seco, com um olhar penetrante, conhecimento de latim e comportamento estranho. Ou é reencarnação, ou é entidade. Decidi investigar mais. Fui até o seu Argemiro, o mais velho da cidade, que já leu mais coisa do que a biblioteca municipal tem guardado. Contei a história. Ele ouviu tudo, calado. Só interrompeu para cuspir o fumo na latinha. Quando terminei, ele disse: não é o primeiro. Como assim? Lá em Canindé, em 78, apareceu um jegue que sabia soletrar em francês. Em 92, em Monte Azul, teve um que rezava em latim. Parece que esses bichos aparecem de tempos em tempos e sempre no meio dos que bebem. Tu tá dizendo que tem uma linhagem de jegues iluminados? Tô dizendo que tem coisa que a gente não entende e que talvez esses jegues sejam mensageiros. Fiquei calado. O Tonhão me contou que uma vez o jegue ficou parado por 3 horas, olhando fixamente para uma cruz de madeira no pasto. Outro dia, passou uma procissão e o bicho seguiu atrás em silêncio, como se fosse parte. Não dava mais para negar. Tinha algo além naquele animal. Aí decidi, eu precisava gravar, fazer prova. Peguei o celular, voltei para a fazenda à noite e fiquei espreitando perto do curral. À meia-noite em ponto, o jegue se levantou devagar, olhou para o céu e zurrou. Mas não foi qualquer zurro. Foi harmônico, longo, com um eco que parecia repetir palavras que eu não entendia. Gravei tudo. No outro dia, levei para um amigo do meu sobrinho que faz linguística na capital. O rapaz escutou e disse: cara, isso aqui parece cântico em latim litúrgico antigo. Onde você gravou isso? Aí percebi. O jegue não era só um filósofo. Ele era um padre antigo, reencarnado num bicho de 4 patas. Ou era isso, ou eu realmente bebi além do limite permitido por qualquer constituição. E no próximo capítulo, a revelação final. O jegue fala comigo, de novo, e entrega uma mensagem profética. Mas eu não sei se era sobre o futuro da humanidade ou só sobre o fim da pinga na cidade. Depois de gravar o zurro cântico do jegue e quase ter a certeza de que ele era um padre reencarnado ou, no mínimo, um oráculo de casco e rabo, voltei para fazenda decidido a ter uma última conversa. Era domingo de manhã, o céu limpo, sol forte e eu de ressaca leve e fé renovada. Cheguei com 1/3 no bolso, 1 litro de água benta, que o padre Bento me deu com um olhar desconfiado. E um papel com uma frase que decidi que seria a derradeira. Si habes aliquid dicere, dic nunc. Se tens algo a dizer, diz agora. O jegue me olhou, parou de mastigar, deu um passo e falou. Não foi um zurro, não foi um relincho, foi uma mistura dos dois, mas com ritmo, com intenção. E quando terminou, ficou me encarando como se dissesse, agora é contigo. Anotei tudo que consegui, levei para a cidade, mostrei para quem podia.
O melhor palpite veio de uma professora aposentada que passou 30 anos dando aula de latim e moral e cívica. Isso aí não é latim puro, é misturado, parece uma profecia, algo como: o homem que bebe para esquecer encontrará no jegue o caminho para lembrar. Eu fiquei branco. Talvez a pinga tenha me deixado ver o que mais ninguém viu. Talvez o jegue só fale com os que estão entre o delírio e a sabedoria. Ou talvez, e aqui é que mora o segredo, tudo isso seja só o efeito colateral de uma cachaça artesanal feita no porão do Nenê com raiz de jurubeba e erva de passarinho. O Tonhão só disse: seja o que for, esse jegue aqui nunca mais foi o mesmo. Agora ele só aceita maçã verde e ouve rádio clássica. O jegue hoje virou lenda viva. O pessoal vai até lá tirar foto com ele. Alguns juram que viram ele escrever no chão com o casco. Outros dizem que escutaram ele suspirar in vino veritas enquanto olhava para o barril. Eu sigo indo lá de vez em quando, não para beber, para refletir. Porque às vezes, meu amigo, para entender a vida, a gente precisa conversar com um jegue em latim. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado, viu? Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí. Você acredita que um jegue pode mesmo filosofar? Ou foi só a cachaça que falou mais alto? Aqui no canal Mentira de Pescador, todo dia às 18h tem um novo causo. E se você achou essa história maluca, espera até ouvir a do caboclo que pescou um peixe que virou vereador. Até a próxima, meu povo. E lembrem-se, se for beber, que seja com moderação e com o dicionário de latim na mão.